Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, a nossa análise é baseada no caderno de estudos do professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo, Isso mesmo. e a gente vai mergulhar especificamente no caderno de número 7. O tema é central, né? Os princípios da administração pública aplicados à atividade notarial e de registro. Exato. E aqui, a nossa missão, vamos dizer assim, é resolver um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça? Como assim? Pensa só, como é que regras pensadas para o Estado, tipo para um ministério lá em Brasília, se aplicam no dia a dia de um cartório? Ah, sim. Que é um serviço público, mas com gestão privada. Exatamente. Essa ponte, sabe, entre o direito público e a gestão privada, é aí que moram as questões mais interessantes de concurso. As famosas pegadinhas. Então, para montar isso, a gente vai usar as peças que o professor Lessa aponta. O artigo 37 da Constituição, a Lei 8.935 e, claro, as decisões mais importantes do STF e do STJ sobre o tema. Ok, então vamos começar a montar. O ponto de partida, eu imagino, é a figura do delegatário. O tabelião, o registrador. Isso. Ele não é um servidor estatutário, né? Mas também não é só um empresário. A doutrina o define como um particular em colaboração com o poder público. O que isso significa na prática? Olha, isso significa basicamente tudo. Essa natureza meio híbrida é a chave para entender o resto. Certo. Por exercerem uma função pública, eles estão sim debaixo do mesmo guarda-chuva de princípios de toda a administração. É o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Exato. O Supremo já pacificou essa discussão há muito tempo. A gestão pode ser privada, mas a alma do serviço é pública e, portanto, as regras do jogo são as do direito público. Perfeito. Então vamos entrar nesse jogo, princípio por princípio, começando pela legalidade. Para um cidadão comum, a regra é o que não é proibido é permitido. Mas para o delegatário a lógica é inversa, certo? É totalmente inversa. A coleira é bem mais curta. Ele não tem liberdade para inovar fora da lei. Ele só pode fazer o que a lei manda ou autoriza. É a legalidade estrita. E qual seria o maior exemplo disso? A qualificação registral, sem dúvida. Se chega um título, um contrato, com algum defeito, que falta um documento, o registrador não tem a opção de dar um jeitinho. Ele tem que recusar. Ele tem o poder-dever de recusar. A própria fé pública, que é a grande força do cartório, vem dessa obediência rigorosa à lei. Certo. Mas essa obediência não acaba engessando o serviço? Quer dizer, se surge uma nova tecnologia, algo que facilitaria a vida de todo mundo, mas não está na lei, ele fica de mãos atadas. Ótima pergunta. Porque toca no equilíbrio da coisa. Legalidade não quer dizer ficar parado no tempo. Significa que a modernização precisa vir pelos canais corretos, legais. Ah, entendi. Pensar na SERP, o sistema eletrônico que está unificando os cartórios. Ela não foi uma invenção de um registrador. Ela foi criada por uma lei específica. A eficiência pressiona, mas a legalidade mostra o caminho. É uma dança constante entre os dois. Entendi. A legalidade dita o caminho. Agora, e na impessoalidade? Aqui a coisa fica bem interessante, porque toca num ponto muito sensível, o nepotismo. Agora a gente chegou no coração do problema. E na maior fonte de pegadinhos da FGV sobre o tema. Imagino. E a resposta para sua pergunta é: depende. O grande segredo, e o professor Lessa bate muito nessa tecla, é entender que existem como se fossem dois cartórios em um só lugar. 2 cartórios. Como assim? Pensa comigo. Existe o cartório do titular, que passou no concurso, e que gere aquilo quase como uma empresa privada. Ok. E existe o cartório do interino, que é quando a cadeira fica vaga, por aposentadoria, morte, e o Tribunal de Justiça nomeia alguém só para tocar o barco até o próximo concurso. Ah, entendi a diferença. Um é definitivo, o outro é temporário. Exato. E o regime jurídico deles é completamente diferente. O interino é um agente do Estado puro e simples. Para ele, a súmula vinculante 13, a que proíbe o nepotismo, se aplica com força total. Ele não pode nomear parente. Ponto. Ok.
Para o interino, a regra é dura. E para o titular concursado? Aquele que está lá por mérito, que investiu do próprio bolso. Aí o jogo vira. Para o titular contratar a equipe dele, os prepostos em regime CLT, o Supremo já decidiu que isso faz parte da gestão privada do serviço. Então, nesse caso... Nesse caso, a súmula do nepotismo não se aplica. Ele pode, se quiser, contratar um parente para trabalhar com ele. Nossa! Essa distinção é a linha que define quase tudo. Se na hora da prova a pessoa não soubesse a questão fala do mundo do interino ou do mundo do titular, a chance de errar é gigante. É uma distinção muito sutil e até contraintuitiva, né? Porque a gente tende a pensar serviço público, nepotismo é sempre proibido. Exatamente. O pulo do gato é esse. A cadeira está ocupada por um concursado ou está vaga com um interino? Essa pergunta resolve muita coisa. Certo. E você disse que essa lógica se aplica a outros temas também. Mas antes, vamos fechar o limpe. Depois de legalidade e impessoalidade, vem a moralidade. Como que um princípio tão abstrato se aplica a um cartório? Ele se aplica de duas formas bem concretas. A primeira é que notários e registradores respondem sim pela lei de improbidade administrativa. Ah, eles são sujeitos ativos da lei. Exato. Se houver enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, ele será processado como qualquer outro agente público. O STJ já consolidou isso. E a segunda forma é o dever de urbanidade. O tratamento com o público. Isso. Tratar as pessoas com respeito, com cortesia, é uma exigência de moralidade administrativa, menos sobre filosofia e mais sobre honestidade e tratamento digno. Faz todo sentido. O próximo da lista é a publicidade. Um cartório existe para dar publicidade, né? Mas e hoje, com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Não há um conflito aí? Existe uma tensão, com certeza, mas não um conflito que não possa ser resolvido. A regra geral é, a publicidade do registro é uma obrigação que vem da lei, então ela prevalece. Ela prevalece sobre a necessidade de consentimento da LGPD? O cartório publica os lados de um imóvel porque a lei manda, não porque o dono autorizou, sabe? Certo. O que a LGPD e as normas do CNJ fazem é regular a forma desse acesso. O objetivo é evitar abusos como a mineração de dados em massa para vender para marketing. A publicidade é para o cidadão que precisa daquela informação, não para a exploração comercial. Entendido. E para fechar o limpe, a eficiência, que foi incluída na Constituição em 98. Parece que é esse princípio que está por trás de toda essa modernização que a gente vê. Exatamente isso. A eficiência é o que proíbe o titular de se acomodar. Ele tem o dever de gerir bem, com agilidade, com tecnologia. Investir na equipe, em sistemas. Exato. E como o professor Lessa sempre destaca, a ineficiência grave e contínua não é só uma má gestão. Ela pode ser motivo até para a perda da delegação. Nossa, é sério? Muito sério. O Estado deu a concessão, mas espera um resultado de qualidade em troca. Ok. O limpe está muito claro, mas você falou que a gente ia voltar naquela distinção entre titular e interino, e um tema quente de prova é o teto remuneratório. Como funciona? Aqui a lógica dos dois mundos volta com força total. O Supremo definiu isso no tema 779. A regra é cristalina. Vamos lá. O interino, por ser um agente temporário do Estado, está submetido ao teto do funcionalismo. Hoje, 90,25% do subsídio de um ministro do STF. E o que passa disso? Tudo que o cartório arrecadar acima desse valor, depois de pagar as despesas, claro, ele tem que recolher para os cofres públicos. Ok. E o titular concursado? O titular concursado não se submete ao teto. O que sobra os emolumentos líquidos é a remuneração dele. Não tem limite. Isso reforça a ideia dele como gestor privado. Totalmente. Ele é remunerado pelo risco e pelo sucesso do negócio dele, que é a prestação do serviço. A prova adora inverter isso, dizer que o titular tem teto e o interino não tem. É uma pegadinha clássica. Entendi. A mesma lógica, resultados opostos. E para fechar esses temas quentes, a responsabilidade civil. Vamos imaginar uma situação. Eu compro um imóvel e anos depois descubro que o registro tinha um erro grave. De quem é a culpa? Quem é o processo? Ótimo exemplo. O STF também resolveu isso no tema 777. A pessoa prejudicada, no caso você, deve processar o Estado. O Estado, não o tabelião. Não. Em um primeiro momento.
A responsabilidade perante o cidadão é direta e objetiva do Estado. Você só precisa provar o dano e o erro do cartório. Não precisa provar a culpa do registrador. E isso facilita para a vítima, claro. Mas e o registrador? Ele não tem responsabilidade nenhuma? Tem, e muita. Depois que o Estado te indenizar, ele tem o direito de regresso. Ou seja, o Estado vai cobrar o prejuízo do registrador. Ah, agora sim. Só que, nessa segunda ação do Estado contra o delegatário, aí sim a responsabilidade é subjetiva. O Estado vai ter que provar que o registrador agiu com dolo ou com culpa. Entendi. É um sistema de dupla garantia, então. Exatamente. Protege o cidadão com a responsabilidade objetiva do Estado e protege o delegatário, exigindo a prova de culpa na ação de regresso. Certo, é muito detalhe importante. Se a gente fosse, assim, amarrar todo num mapa mental para a prova, o que seria essencial não esquecer? Olha, o mapa estratégico é simples. Primeiro, o conceito-chave, a natureza dual do serviço. A partir daí, você entende as 3 grandes pegadinhas que se baseiam na diferença entre titular e interino. Vamos lá. Nepotismo, proibido para o interino, permitido na contratação CLT do titular. Ok, Teto salarial. Interino se submete, titular não se submete. certo. Responsabilidade civil. O Estado responde primeiro, de forma objetiva. O regresso contra o delegatário é subjetivo, exige culpa. E, claro, lembrar que eles respondem por improbidade. Fica muito claro que entender essa natureza híbrida do serviço, público na alma e privado na gestão, é a chave mestra para tudo, né? É a chave mestra. E isso leva a gente a uma reflexão final, que o professor Lessa sempre faz. Quem estuda para esse concurso precisa entender que esses princípios não são só matéria para a prova. Eles se tornam ferramentas de trabalho. Exato. No futuro, eles viram poderes. O poder de polícia, quando você nega um ato ilegal, o poder hierárquico, quando você gere sua equipe. O grande desafio do futuro titular não é só conhecer a teoria, é saber exercer esses poderes com equilíbrio, sabe? Combinar a firmeza da lei com a eficiência que o cidadão merece. Excelente reflexão. Bom, este trabalho foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Isso aí. Se essa análise te ajudou a conectar os pontos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você será avisado assim que a próxima for liberada. Até lá!